Oi pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês nessa tentativa da Faculdade de Medicina suprir as aulas presenciais com aulas à distância. Bom, a razão que faz estarmos distantes também vai ser o fio condutor de uma série de conteúdos que nós vamos apresentar nessa unidade curricular. As pandemias, as febres, o manejo clínico dos pacientes, os mecanismos pelos quais o vírus se espalha, tanto no nosso corpo como pelo mundo, vão ser, digamos, o substrato, o fio condutor da integração que pretendemos oferecer a vocês. Isso é paradoxal, né? Porque, eu que já sou um tiozão meio velho, né? Meio não, bastante já. Quando estava na faculdade de medicina, eu tinha a ilusão de que nós íamos controlar as febres. E isso porque foram as febres, as pandemias, que propiciaram muito do progresso da medicina que a gente conhece. A medicina científica nasce a partir da observação das doenças febris. Então, quando o Jenner, no século XVIII, a pandemia do século XVIII era a varíola, e ele começa a controlar a varíola pegando pústula de vacas que tinham uma forma de varíola que dava imunidade cruzada contra a varíola humana, e começa então a controlar o espalhamento dessa doença, e inicia uma linha então de produção de vacinas que vai ser culminada com o sucesso do Pasteur com a vacina para o anthrax. Quando Fleming isola a penicilina em 1936 e depois Florey e Chain em Oxford desenvolvem métodos de produção e entendimento melhor das propriedades de antibiótico, que deram para eles o prêmio Nobel de 45, se imaginava então que os antibióticos iam acabar também contribuir para a extinção das febres. Entre 1920 até hoje, foram desenvolvidas vacinas muito eficientes para pólio, para sarampo, para difteria. Então, se imaginava que... E tanto que a varíola foi oficialmente extinta em 1980. Então, nós temos a capacidade de produção de vacinas. Então, eu tive a ilusão, e acho que todos nós que nos estudamos naquela época, que nós íamos tratar de doenças crônicas, parasitárias, ou então aquelas delimitadas pelo controle de insetos e vetores. Mas isso foi uma ilusão. As bactérias desenvolveram resistência a antibiótico, a ponto de que estima-se que, se não forem desenvolvidas novas formas de combate às bactérias, nós vamos ter problemas para tratar qualquer infecção hospitalar nos próximos 10 anos. Os vetores que a gente imaginava que ia controlar, porque o inventor do DDT ganhou o prêmio Nobel de Medicina, porque imaginava que ia se acabar com a malária, mas não foi isso que aconteceu. A gente teve... foi o prêmio Nobel de 1946, logo depois do Fleming, né? Então, isso mostra que o controle dos vetores também está longe de acontecer. Nós tivemos também as epizootias, quer dizer, novos vírus pelo contato ou agentes infecciosos, bactérias também, alguns protozoários, eles pulam dos animais que a gente domestica ou encontra aí, por exemplo, em matas, e passam a gostar da gente. Então, são novos vírus emergentes, possivelmente o SARS-CoV-2 pulou de um morcego, tem vários candidatos que podem, digamos, ter introduzido essa nova espécie, esse novo vírus, esse novo tipo de vírus entre nós. Nós temos fatores econômicos, né, que impedem que a gente controle as doenças infecciosas. Por exemplo, desde os anos 40 e culminando depois no final dos anos 50, se tem vacinas eficientíssimas para poliomielite, mas ela ainda persiste por fatores econômicos, pela pobreza e pela desigualdade. Há também fatores culturais, como, por exemplo, a moda de que vacina é um plot internacional dos laboratórios para nos fazer contribuir com uma sociedade perversa. Então, o sarampo volta, né? Nós temos ainda
problemas com doenças que a gente podia combater com vacina, gente morrendo disso. Nós temos também a globalização, quer dizer, nunca o mundo foi tão móvel, né? Nunca as cidades foram tão povoadas. Aliás, a primeira pandemia de transmissão direta interpessoal, que foi a varíola, ela teve que esperar que a peste bubônica acabasse. A peste bubônica, ela devastava a população das cidades, mas quando ela foi controlada, porque a gente vai discutir isso ao longo do curso, por medidas sanitárias, as cidades começaram a aumentar a população e aí deu a possibilidade de que houvesse densidade populacional suficiente para ocorrerem as pandemias de transmissão direta, por vírus de transmissão direta. A mobilidade também foi importante, né? Seja por viagem de pessoas, né? Vamos chegar à varíola, ela foi importante para... levando, por exemplo, europeus, ou quando os europeus chegam no novo continente, eles trazem doenças novas. Então, por exemplo, quando Colombo chegou em Hispaniola, havia, que hoje é a República Dominicana e Haiti, tinha quase 1 milhão de indígenas ali. E alguns anos depois tinha 7 mil. Né? E, bom, isso fez que os espanhóis rapidamente percebessem que não podia escravizar aqueles índios e foram buscar pessoas na África que estavam mais acostumados com a varíola e trouxeram para cá o Aedes aegypti, trouxeram, digamos, a febre amarela nos seus navios junto com seus mosquitos. Aliás, o cólera, que foi uma pandemia do século XIX, só foi possível porque inventaram o navio a vapor. E isso porque se você embarcasse num barco à vela para atravessar um oceano, possivelmente você chegaria morto e toda a tripulação. Então, a mobilidade é fundamental. E o mundo hoje nunca foi tão densamente povoado e as pessoas podem viajar, atravessar continentes em horas. E isso que faz essas pandemias, que estão ficando cada vez mais eficientes. Para você ter uma ideia, no século XX, nós tivemos 2 grandes pandemias virais de transmissão direta, que eram a influenza, né, mutações tipos específicos do vírus da influenza, e você tem a gripe espanhola do início do século XX e a gripe asiática de metade do século XX. Este século, em 2 décadas, nós já tivemos 4 pandemias virais. O SARS, em 2002 na China, o H1N1, que é uma mutação do vírus da influenza, um tipo específico do vírus da influenza, que foi em 2009, o MERS em 2012 e agora o SARS-CoV-2. Bom, então nós vamos ter que explicar, por exemplo, que pandemias podem ocorrer por bactérias ou vírus, mas nós vamos focar muito no vírus, e que as doenças, principalmente em doenças de transmissão interpessoal, embora já tivéssemos tido uma pandemia por transmissão por vetores, que foi a peste bubônica, que tinha o ratos domésticos. Nós tivemos 3 surtos de febre, de febre bubônica, de peste bubônica, que foram na antiguidade, a chamada pandemia diocleciana. Depois nós tivemos a peste na Europa, que começa no século XIV e vai até o século, início do século XVIII, e depois tivemos um outro surto moderno no século XIX, e até hoje temos febre bubônica, que pula de um roedor para o rato doméstico, o ratos, e o vetor é a pulga do rato. O rato tem uma pulga que pica tanta pulga, que é a Xenopsila queopis, e a gente tem a nossa própria pulga, que é o Pulex irritans, que não pica o rato. Essa pulga é exclusiva para nós. Mas quando você está infectado com a Yersinia pestis, você tem essa pulga pode transmitir de homem para homem. Então você tem uma que leva do rato para a gente e depois outra pulga
que vai de gente para gente, mas também você tem formas de transmissão direta, a forma pneumônica, que é pela via aérea, e uma forma septicêmica, sistêmica, por ferimentos de pele em contato com o corpo. Bom, para você ter uma pandemia, né, nós vamos ter que discutir o que é também aspectos evolutivos do agente infeccioso. Por exemplo, se ele for muito eficiente em matar, ele fica localizado pela própria letalidade. É o caso, por exemplo, do Ebola, que sempre ficou retido no continente africano, porque entre você ter infecção e desenvolver sintomas, é muito rápido, e a doença é muito letal. Então as pessoas adoecem e morrem por ali. E isso é chamada, digamos, ela fica restrita pela sua própria letalidade. E se o vírus for muito mole, ele infecta a gente, mas ele não passa para outras pessoas. Então você tem que ter um balanço certinho da letalidade e da preservação do hospedeiro, tempo suficiente para ele ser reproduzido em outros seres humanos. Nós temos que discutir hoje que a necessidade de ter um sistema de controle também de futuro, porque não vamos ficar só tratando quem está entubado e discutindo o que fazer com a tragédia. Nós temos que discutir quais são os caminhos para o desenvolvimento de vacinas, que não vão poder mais esperar o tempo de ter a vacina convencional. Nós vamos ter que trabalhar com novas formas de desenvolvimento de medicamentos baseados, por exemplo, em microRNAs. E, finalmente, nós vamos ter que discutir os aspectos da gestão global dessas doenças, porque para fazer uma vacina é muito caro. Então, um laboratório não vai investir dinheiro para isso, porque pode custar de 500 milhões até $1 bilhão. Então, do ponto de vista da saúde como commodity, é de risco, mas a saúde, no caso, tem que ser um benefício para todos. Porque se não tiver recursos globais para você produzir vacinas num curto espaço de tempo, esse dinheiro, que pode chegar até $1 bilhão, é quase nada em função das perdas globais devido à paralisação da economia. Então, novas tecnologias vão ter que surgir e rápido. E também novas tecnologias de vigilância e controle do tráfego de pessoas e notificação de epidemias. Nós vamos também saber que na vigência numa pandemia tem fatores que vão além da biologia do hospedeiro e do ser humano, que vão determinar o risco de você adoecer e morrer. Por exemplo, na nossa cidade de São Paulo, a taxa ajustada de mortalidade varia dramaticamente ao longo do território. Essa é a típica situação onde o código de endereçamento postal é mais importante do que o código genético, para saber se você fica do lado de cá ou se você vai para o lado do além. Bom, esse é um convite para vocês participarem com a gente nessa viagem. Espero que seja de interesse para vocês. Vai ter um dia que eu vou poder, como professor, encontrar com vocês pessoalmente. Até lá vai ser por esse espacinho esquisito que nos afasta, mas que talvez seja eficiente para transmitir conhecimento. Um abraço para vocês.